Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Voltando aí com os resumos do volume do Toru do Majutsu. Dessa vez vamos estar trazendo a parte 3 do volume 2 do canal do Angel Dark. Então a parte 2 terminou naquele jeito, né? Tipo, eu quero gostinho demais, quero ver o que acontece. E realmente foi um resumo mais tipo sobre conversa, né? Uma conversação, né? Sobre ela tentando explicar, só que eles sempre brincando, né? Na verdade, ela não conseguiu explicar nada, né? E no momento que ela ia explicar, aparece lá o pessoal que ela tava tentando explicar, né? Falar sobre eles. Então, vamos continuar aqui, vamos ver o que vai acontecer nessa parte aqui. Eu já fico mais hypado, né? Porque como o volume da parte 2, né? O volume 2 da parte 2 foi mais conversação. Acho que aqui nessa parte vai ser mais um confronto, né? Espero que seja, né? Tem alguma luta e tudo, né? Fazia um tempo já que, desde a parte um que não tá tendo uma luta. Então bora lá. Vamos nessa. Fala galera, voltei. Hora de continuarmos com a nossa maratona de resumos da Light Novel. Que maratona é essa? Só sair uma vez por semana. É maratona, confia. Bom, pra mim né, que tenho que ficar lendo esse negócio gigante. Bom, mas antes de continuar, eu preciso dar um aviso aqui. E agora que eu não dei aviso nos outros resumos, e aí me perguntaram, e aí quando eu fui responder, eu fiquei pensando, mas isso não é óbvio? Mas aí eu acabei de perceber, talvez não seja tão óbvio assim. Como vocês já estão lendo no título, isso que eu estou trazendo é um resumo da Light Novel de Toaru. Isso vocês já devem ter entendido, ao menos eu esperava que já tivessem entendido. Mas como vocês talvez não Ai, entendam, meu Deus. isso é um Resumo. resumo. Eu não estou contando a história de Toaru, eu estou resumindo. Porque se fosse Quando a contar, gente né? resume uma obra, a gente faz alguns cortes. Nesses resumos eu estou trazendo o que eu acho importante para você continuar entendendo a história e acompanhar ela, seguindo em frente, para que quem não assistiu o anime possa conversar com a gente que já tá lá na frente, tipo assim, entender tudo focado. E é claro, eu tô adicionando também as partes que eu acho interessante, tipo aquelas comedinhas assim, não era necessário colocar, mas eu coloco porque eu acho legal. Mas algumas coisas que não se enquadram nisso simplesmente são cortadas. Se eu não fizesse isso, nem conseguiríamos trazer o volume 1, por exemplo. Por que eu tô falando isso? Olha só, no volume 1 de Toaru e o Testamento, só o capítulo 4 do primeiro volume já são 117 páginas. E nós temos 5 capítulos só no primeiro volume. O maior exemplo disso é o personagem chamado Silver Crow. Quem é ele? Lá com o Midori, eu falei sobre ele, só que o negócio é que eu falei pouco. Com o Midori, tínhamos dois pessoas super importantes nos calouros, dois chefões, dois parceiros. Seria o Midori e o Silver Crow. Porque o Midori teve foco e o Silver Crow eu deixei de lado. A Midori é um personagem importante que a gente veria sendo reutilizada novamente ao decorrer dos volumes. Então ela eu precisava falar. O Silver Crow é um personagem que naquele arco era importante, mas o resto ele é tão nem um pouco interessante, nem importante, que nenhum desenho do cara temos. Bota aí no fandom alguma coisa, pesquisa o nome Silver Crow e Toaru e não vai aparecer uma imagem dele. Por isso que tudo que tinha lá dele eu falava, o cara não é tão importante. Contanto que dê pra entender qual é o objetivo dele, vamos reduzir tudo que tem sobre ele. A briga dele com o Chiaki, que foi lá meia hora deles trocando soco lá o negócio, então sim, tem coisas que eu estou cortando. Ai, ai, ai. Com o recado avisado, continue assistindo os resumos para poder acompanhar a novel lá pra frente sem precisar ler a novel. Ou então, se você quiser o conteúdo completo, full, vá ler a novel. Eu não posso fazer nada. Agradeço quem continuar vendo os resumos. Eu não tenho paciência pra ler cortado, light mas novel, eu não não. posso fazer nada. Prefiro eu não ver posso ficar resumo aqui mesmo. 2 horas só falando detalhe por detalhe de um volume só. Pois é, e agora do nada ficou parecendo que eu estava com raiva. Só que eu não estou com raiva. Alguém aí quiser Só é fazer estressado, vídeo não é raiva. falando as diferenças entre os resumos e a novel original, as coisas que estavam faltando, eu vou até apoiar, confia. Vou colocar lá na comunidade o link. Voltando para o resumo, acredito que finalmente vamos dar um fim ao volume 2. Como sabemos, no final do último resumo, acabamos terminando com aquelas complicações no meio da cidade academia. Mas para entendermos aquilo, precisamos dar uma volta no tempo um pouco antes da reunião entre os nossos amigos, os maluquinhos, se reunirem com Livinha para terem seu tutorialzinho de magia. Isso porque um certo tempo antes, em Londres, na Inglaterra,
Um grande número de pessoas estavam reunidos na Catedral de São Jorge. Em geral, era um monte de mago, homem, mulher, jovem, velho, tudo estava ali em volta. E enquanto essa reunião de pessoas aleatórias estavam no meio da catedral, em um certo lugar afastado, podíamos escutar a voz de alguém, perguntando qual a situação. Essa pessoa que havia perguntado era uma maga asiática chamada Kanzaki Kaoru. A pessoa que respondeu Kanzaki era Agnes. Ela acabou de informar ela. Subiu ainda mais do que antes. Tanto Agnes quanto Kanzaki ainda continuavam a compartilhar informações sobre algo que estava no meio do céu. Eles falavam que tanto seu comprimento quanto largura eram cerca de 20 quilômetros, e era algo extremamente preocupante, porque se algo assim caísse de uma altura que estava, não haveria como evitar uma nova era glacial no mundo. Kanzaki ficou preocupado naquele momento. De acordo com as informações do lado científico, ela conseguiu, com o relatório enviado para ela, que aquela altitude de rarefeito fazia com que nenhum avião pudesse alcançar tal altitude. Então era quase impossível tal coisa flutuar. No entanto, eles pensaram que com o uso da magia algo assim seria mais possível. Mas de acordo com algumas turbinas e coisas demonstradas ao redor da estrutura, era possível que tivesse sido feita com algum conhecimento tecnológico. Tanto a cidade academia quanto a necessário estavam de mãos atadas, pois não sabiam exatamente quem havia feito aquela coisa chegar tão alto no céu. Em outras palavras, eles estavam sem saber exatamente quem havia enviado para começo de conversa aquela coisa para o céu, nem que objetivo aquela coisa tinha atualmente. Kanzaki sabia que seu objetivo era um só: era conseguir achar um método de impedir o castelo radiosonda de continuar a jornada pelo céu. Kanzaki estava preocupada, porque sabia que aquilo não era uma situação fácil, aquilo era uma situação de perigo global. Se algo assim caísse com tal velocidade no chão que ela conseguia percorrer, realmente poderia ser que o mundo todo pudesse acabar. Ela não sabia exatamente o que fazer. Ela sabia que não poderia simplesmente destruir aquilo, porque os destroços ainda causariam grande catástrofe. Ao mesmo que também não sabia se poderia facilmente se aproximar de algo assim. Sozinha, Kanzaki pensava: esse é o peso de carregar o mundo sobre os ombros? Esse é o peso que aquele garoto tinha que suportar todos os dias? Mas ela já não podia mais pedir ajuda para aquele garoto, pois aquele garoto havia afundado no Oceano Ártico e desaparecido. Ela não podia mais depender dele. Ela não tinha escolha a não ser continuar lutando pelo mundo. Decidida a achar um jeito de subir até o castelo, Kanzaki começa sua caminhada. Mas antes de sair de onde estava, ela recebe uma mensagem. Acabei de receber uma notícia. Aquele garoto, Kamijou, parece que ele voltou à cidade academia. Kanzaki não conseguiu parar sua surpresa. Um tempo depois, graças a tanto a cidade academia quanto a necessários estarem agindo em conjunto, foi decidido que iriam enviar um foguete tripulado até aquele castelo. E a pessoa escolhida para ser o tripulante era Kanzaki. Levando Kanzaki até o meio do oceano em um submarino, decidiram utilizá-lo como um lança-foguetes para mandar Kanzaki até lá em cima. Lançar um foguete tripulado de um submarino era algo sem precedentes, mas não era impossível, dada a tecnologia. A razão pela qual ainda não fizeram testes de se isso era possível ou não era que ninguém era louco o suficiente para tentar. Kanzaki, utilizando o foguete, foi mandada diretamente para cima do castelo, sem nenhuma traje especial ou então nenhuma demonstração de que estava preocupada. Ela simplesmente pulou de cima do foguete sobre o castelo e começou sua invasão. Enquanto ela vasculhava tudo para ver se encontrava a pessoa que estava tripulando aquele castelo de formato misterioso, Kanzaki sentiu uma magia poderosa. Ela logo se preparou para a batalha. O ser que estava expelindo tanta magia ao redor era um objeto, e era um objeto capaz de mudar sua forma. Primeiro, em uma forma cilíndrica, começou a atacar Kanzaki, só que com sua velocidade sônica, ela facilmente conseguia se esquivar daquele objeto. O objeto misterioso começava a mudar sua forma totalmente a cada ataque, ficando em uma forma cilíndrica, ou até mesmo uma bola que podia abrir em uma forma de dama de aço, e assim começar a disparar com uma balestra
ou até mesmo uma cruz. Kanzaki se sentiu uma sensação estranha, porque ela estava batalhando com um objeto ao mesmo que parecia estar batalhando com um mago. Afinal, aquela magia não era comum para um objeto possuir. Kanzaki, também mesmo sentindo que aquilo era um mago, também não conseguia sentir a presença de um nome mágico vindo daquilo. Ela então começa a tentar ver se existia outra pessoa por trás controlando aquele objeto. Só que aquele objeto respondeu por livre e espontânea vontade. Revelando sua identidade, aquele objeto se apresentou como Mjolnir, o verdadeiro martelo de Thor. Kanzaki, sem saber o que responder após ouvir aquelas palavras, simplesmente ficou desnorteada. Mas o objeto não perdeu tempo e começou a atacar Kanzaki novamente. No momento em que ela estava desnorteada, ela foi acertada pelo primeiro movimento do martelo. No entanto, após ela recuperar a concentração, ela facilmente começou a se esquivar de todos os ataques que o martelo efetuava. Mas ela estava surpresa. Era estranho algo como aquilo conseguir se equiparar a ela, que já era considerada uma das 20 magas nível santo do mundo mágico. Ela começou a pensar que aquela coisa escondia mais do que a demonstrava. Ela também fez algumas teorias se aquilo era um mago ou um objeto. Teorias que ajudariam ela na batalha no futuro. Mas por agora vamos voltar um pouco para os nossos protagonistas queridinhos, já que vocês devem estar até com saudade. Enquanto a batalha de Kanzaki contra Mjolnir acontecia nos céus, no castelo voador gigante a 52 mil metros de altura, já no solo, víamos Chiagi, Accelerator e Toma no dormitório de Toma, assustados com aquilo tudo que estava acontecendo. Livinha fala que aquilo provavelmente seguiu toda a trajetória que eles fizeram, já que estava procurando o Imagine Breaker. Accelerator perguntou o que ela queria dizer com isso. Ela falou que as pessoas que eles estavam conversando tanto, a organização, tinham algum interesse em saber se Toma estava vivo ou não. Então, eles logicamente começariam a vasculhar tudo sobre ele e iriam persegui-lo. No entanto, se eles fossem descuidados na perseguição a Toma, provavelmente logo seriam descobertos e as pessoas fariam um tumulto por causa disso. Então, eles pensaram em esconder uma folha no meio da floresta e ele ficou sem entender. Como assim? Primeiro, eles utilizaram aquela coisa gigante para causar uma catástrofe no mundo. Enquanto todo mundo se concentra naquilo, não vão perceber a movimentação deles por baixo dos panos e vasculhando a localização de Toma. Accelerator. Então por que aquela coisa está ali? Aquilo deve ser outra coisa. Ela também deve estar perseguindo Toma, mas não existe magia de localização que funcionasse nele. Shag então pergunta, então o que eles estão fazendo? Devem estar utilizando as linhas leis. Eles devem estar colocando rastreadores na última posição marcada pelo Imagine Breaker, já que o Imagine Breaker seria algo como um limpa-neve. O lugar, a magia em volta, fica um lugar sem nenhuma neve enquanto Toma estiver nesse local. Assim eles só precisam colocar um rastreador que fica mudando de localização toda vez que Toma se locomove. Toma perguntou, então se eu sair da Cidade Academia aquela coisa vai me seguir? Olivinha falou, provavelmente, mas ainda não tem como ter certeza. Não sabemos há quanto tempo o rastreador que está na Cidade Academia ficou. Talvez aquela coisa já tenha dado as últimas ordens para o templo gigante lá em cima e ele comece a cair. Toma, pensando em seus amigos que estavam na Cidade Academia, sabia que não podia deixar assim. Não iria deixar que essa coisa simplesmente destruísse tudo. Accelerator perguntou, você havia falado sobre essa tal de linhas leis também. É como se fosse um fluxo de energia vindo da própria Terra, não é? Livinha falou, exatamente. Enquanto a magia nasce da alma dos magos, ou seja, cada um tem a nossa, existe também as outras duas magias que eu havia explicado antes, o telasmas e a energia em volta da Terra, que é a energia conhecida como linhas leis. Toma fechou o punho com força e ficou decidido a encontrar o rastreador e destruí-lo. Ele não iria deixar ninguém se machucar. E como sempre, ele iria dar um jeito o nosso na protagonista, situação. né? Fazendo o papel dele. Tudo bem, herói. Mas você já fez, de acordo com o que ela falou, você já fez um monte de coisa durante a guerra, não foi? Sendo assim, você já salvou o mundo. Eu faço parte desse mundo também. Eu não vou deixar você aumentar mais a minha dívida. Eu também vou te dar uma mão. A Accelerator não disse nada.
mas pela reação no rosto dele, parecia ter concordado com o que Chiagi havia dito. Toma ficou lembrando que na verdade, tanto eles quanto ele foram responsáveis por ter impedido a maior catástrofe na guerra. Na verdade, foi eles e muitas outras pessoas que estavam envolvidas que fizeram isso ser possível. E sabia que é porque uma boa parte das pessoas que fizeram isso ser possível estarem aqui reunidas, que eles iriam conseguir achar um jeito de cuidar dessa grande castelo no céu. Assim, Accelerator pula pela janela do quarto de Toma e vai direto para o telhado do prédio. Enquanto isso, Chiagi sai pela porta e Toma ainda tem uma última conversa com Livine antes de sair também. Accelerator, no teto do prédio, começou a utilizar suas novas habilidades, as habilidades de aprendiz de feiticeiro. Isso porque agora que ele havia escutado a explicação de Livine sobre a magia, mesmo que apenas o básico, ele conseguiu entender melhor aquilo que ele havia utilizado durante a guerra. Ele começou a repensar em tudo que aprendeu. Ele lembrou sobre o sangramento que seu corpo começou a demonstrar no momento que ele utilizou. Então, ele decidiu que o necessário para que isso não acontecesse novamente era achar uma forma de refinar a magia que existia dentro dele. Concentrando aos poucos, e muita coisa que eu vou resumir aqui, ele começou a utilizar essa energia em uma forma mais específica. Ele conseguiu concentrá-la e espalhá-la ao redor. Assim, utilizando o Feng Shui que ela também havia mencionado, ele conseguiu fazer um campo em volta de si que conseguia sentir a energia ao seu redor. Ele logo conseguiu identificar todas as energias da Cidade Academia. Utilizando isso, ele também conseguiu ver como o Feng Shui estava sendo utilizado pela Cidade Academia para manipular o lugar com muitas pessoas e o lugar com poucas. Accelerator começou a perceber e entender um mundo muito maior do que ele conhecia. Aquele mundo estava apenas começando, afinal ele havia visto coisas que nem mesmo ele conseguia entender com um pouco de magia que ele já dominava. Enquanto vasculhava tudo, ele conseguiu perceber uma energia que se ligava diretamente como um sinal sendo enviado de algum ponto da Cidade Academia direto para aquele templo gigante no céu. Sentindo a energia, o local de onde a energia vinha, ele então ligou para Toma e Chiagi e os avisou sobre a posição onde aquela energia havia vindo. Ele acreditava que estava lá o rastreador. Enquanto Toma começou a corrida até a direção que Accelerator indicava, ele relembrou da pequena conversa que teve antes de sair com Livinha. Ele havia perguntado para ela se existia algum motivo para as pessoas estarem fazendo tudo isso para saber se ele estava vivo. Livinha falou que não era nada de especial. Magos eram egoístas. Eles começariam facilmente uma crise como essa, capaz de destruir o mundo para atingir seus objetivos. Sim, era algo extremamente irracional que eles haviam feito, já que aquele templo estava realmente indo na direção de Toma, a última posição dele, para cair sobre eles. Mas talvez eles nem achassem que aquilo iria matá-lo. Eles apenas queriam achar um jeito de fazer todo mundo entrar em pânico. Toma ficou irritado e não conseguia aceitar isso facilmente. Alguns magos eram loucos o suficiente para fazer algo que poderia acabar com muitas vidas, simplesmente para algo como isso. Ele cerrou ainda mais os punhos e continuou sua corrida até a localização. Chegando lá, ele começou a ficar se perguntando. Chiagi havia partido antes dele. Mesmo assim, durante essa caminhada, ele não viu nem sinal de onde ele poderia estar. Sem pensar muito, afinal a situação não estava em momentos para ficar se preocupando com esse tipo de coisa, ele então pula o muro e o arame farpado que impedia a entrada e foi para aquele lugar profundo que Accelerator havia indicado. Lá, ele utilizou uma pá para tentar quebrar o piso e chegar aonde estava o localizador. Mas o concreto era muito duro. A pá batia no concreto e mal fazia arranhões. As Toma já estava com a mão totalmente doendo, mas ainda continuava, porque queria achar um jeito de ajudar a todos. Independente de quantas vezes ele atacasse com a pá, o chão mal rachava. Toma começou a sentir o tempo passando, que aquela coisa logo chegaria em cima deles totalmente, e quando ele chegasse, iria começar sua queda até a Cidade Academia. Assim muita gente iria morrer. Ele começou a ficar preocupado e batia com mais força, mas nada acontecia. Ele escutou um barulho, e antes que pudesse perceber, a parede do lado dele explode, quebrando. Do nada aparece alguém dirigindo uma furadeira gigante. Era Chiagi, Era óbvio, que né? simplesmente apareceu e falou: "E aí, algum problema, chefe?"
Toma começou a não entender nada. Aí Chiag, Chiag nada. falou que esse tipo de situação é comum. Pessoas esconderem rastreadores em lugares que dificultariam simplesmente conseguir alcançar ou até mesmo quebrar. Por isso ele já havia se preparado. Depois que ele saiu do apartamento de Toma, a primeira coisa que ele fez foi encontrar algo assim. Toma ficou surpreso, mas isso era algo normal. Afinal, Chiag não era um Esper super poderoso. Chiag não era um mago super capacitado. Chiag era uma pessoa comum. Ele tinha que pensar, né? Quando Como o problema com uma pessoa podem ser comum, resolvidos como com é. métodos comuns, ninguém era melhor do que ele. Assim, Chiag começa a utilizar a broca para Porque se perfurar não tem o poder, chão tem que e usar. continua a sua perfuração. No Porque tem começo, o barulho disponível. era extremamente barulhento e rúgido, mas conforme se aproximava do solo, mais começou a ficar um barulho mais macio, até que finalmente a broca pareceu encostar em algo. No momento que a broca encostou, um barulho agudo começou a explodir os vidros ao redor. A broca quebrou e Chiag só conseguiu tirá-la de fora para fora. Após Chiag parar de perfurar e tirar a furadeira, Toma olhou pelo buraco e percebeu que o que a broca estava tentando perfurar agora era um cristal do tamanho de um punho. Ele logo entendeu, aquele era o rastreador. Já lá em cima, novamente, vemos Kanzaki ainda com sua luta contra a Mjolnir. Ela continuava a cortar a Mjolnir diversas vezes, utilizando suas linhas e sua katana de 2 metros. Independente de quantas vezes ela cortasse aquela coisa estranha, ela simplesmente se remontava e assumia uma nova forma e começava seu ataque. Começava a ser até mesmo irritante, porque Kanzaki conseguia partir aquilo como se fosse um pedaço de tofu, mas de nada adiantava. Até que aquela coisa começou a fazer círculos no chão. Kanzaki começou a perceber que aquela magia era gigantesca e aquele círculo parecia ser algo perigoso. Ela começou a se afastar daquele objeto estranho e do nada, um som de um relâmpago gigante e estrondoso aconteceu. O relâmpago atravessou a própria castelo e assim destruiu um grande pedaço do castelo voador. Kanzaki ficou mais confusa do que nunca. O objetivo deles não era fazer com que aquilo caísse sobre a cidade academia? Por que isso, faltando tão pouco, essa coisa começou a destruí-lo do nada? Kanzaki percebeu algo que era óbvio, mas ela mesma havia esquecido durante a batalha. É simples, aquilo não é um objeto. Se fosse um objeto, ele não faria algo tão descuidado. Aquilo é uma pessoa tentando vencer uma batalha. Quando uma pessoa está tentando vencer uma batalha, ela logicamente às vezes pode esquecer até mesmo o seu objetivo para tal. Normalmente, quando você está lutando contra objetos amaldiçoados, ou até mesmo objetos espirituais, você acaba focando em destruí-lo. No entanto, quando é com magos, o objetivo tem que ser outro. Aquele mago possuir uma aparência como de um objeto, acaba que o adversário esquece que ele é um mago. Mas eu não deveria ter feito isso. Kanzaki muda seu estilo de batalha, agora focado em derrotar um mago. Após o objeto perceber que Kanzaki havia mudado o estilo de batalha, fica mais preocupado e tenta novamente utilizar o raio. Mas dessa vez Kanzaki foi mais rápida e conseguiu atingir um golpe. Ela focou em fazer com que o objeto parasse de voar. Era claro para ela que aquilo era um mago utilizando magia de voo, mesmo na forma de um objeto. E se o objeto não puder mais levitar, ele ficará preso no chão, pois é um objeto e não pode andar. A batalha que estava unilateral para o lado de Kanzaki contra Mjolnir acabou mudando de lado e Kanzaki começou a tomar o controle da batalha novamente. Kanzaki lembrou o objetivo dela como maga. Ela lembrou de seu nome de mago e o significado dele. O objetivo dela não é ser a mais forte. O objetivo dela é salvar pessoas. O nome dela é a representação desse objetivo e sua magia para tal. O martelo de Thor, após ser atingido pela magia anti-voo de Kanzaki, começa a cair. Um estrondo aconteceu. O castelo gigante que sobrevoava a cidade academia começou a ir para o lado. Começou a deslizar, como se estivesse indo para o lado do oceano. Por causa dessa curvatura que o castelo gigante começou a fazer, o martelo de Thor acabou caindo para fora dele. Kanzaki conseguiu se segurar o suficiente para não cair, mas percebeu que o castelo estava indo para a direção do oceano. Enquanto ela se perguntava, vimos o foco mudando novamente. Agora estamos de olho em Toma e Chiag. Toma conseguiu esticar o braço até onde estava o rastreador, e ele foi destruído. Na hora que ele conseguiu fazer isso, ele e Chiag decidiram dar o fora, começando a correr como se tivessem feito alguma coisa errada, porque sabiam, mesmo que a motivação dele fosse certa, eles acabaram de entrar um território que era secreto
e simplesmente fizeram um buraco, tanto na parede quanto no piso, e nunca conseguiriam explicar isso para a autoridade que aparecesse. Eles dão no pé enquanto o castelo gigante começa a cair no meio do oceano. Enquanto o castelo caía, Kanzaki começou a vasculhar para ver se não tinha mais nenhuma pista de quem era aquele martelo, quem era o mago que estava disfarçado de martelo, se fosse o caso, e quem é que tinha planejado o ataque contra a cidade academia. Ao mesmo tempo, Accelerator, Chiaki e Toma finalmente se encontraram novamente dentro do dormitório de Toma. Accelerator vai até onde estava a Livine e dessa vez fala para ela não enrolar mais. Tava logo, na hora de falar, né? Repete logo a sua frase. Porque Fala, tem enrolação, não mano. posso mais adiar. O nome deles é Gren. Ao mesmo tempo, a Kanzaki, que estava lá em cima, começou a perceber uma coisa. Dentro do centro do castelo voador tinha uma parede pichada. Lá estavam vários documentos. Ela percebeu que eram sobre a Terceira Guerra Mundial. Quando ela tirou os panos que impediam ela de ver todo o grafite, estava grafitado: "Bem-vindo de volta, herói." E assim Livinha termina o volume dizendo: Gremlin, a facção composta de magia e ciência. Já dando um início ao terceiro volume, em 10 de novembro, no Aeroporto Internacional de Honolulu, a partir das filmagens de câmeras de segurança, podemos ver algo acontecendo no aeroporto. Embora não fosse nem meio da temporada turística de verão, nem meio da temporada turística de inverno, a área em torno do portão estava lotada. Como uma das principais indústrias do Havaí era o turismo, manter tantas pessoas em pé por tanto tempo poderia ser facilmente visto como colapso no sistema. A multidão daquele aeroporto era composta principalmente por turistas, homens de negócios, trabalhadores e pessoas do aeroporto comum. A maioria dessas pessoas estava com um crachá pendurado em seus pescoços. No entanto, entre essa multidão de pessoas, claramente dava para se ver duas pessoas que não se encaixavam com a categoria. Por exemplo, existia um garoto de cabelos espetados ao lado da terceira Esper Level 5 da cidade academia. Os dois provavelmente poderiam ser classificados como turistas. Um garoto e uma garota vagando pelo aeroporto internacional, sem um guia ou pais. Era uma situação meio complicada, mas peculiar. Assim o garoto, Kamijou Toma, disse: "Eu acho que a Birdway e os outros ainda não estão aqui. Não deveria ser aqui que deveríamos nos encontrar?" Apesar de não conhecer muito a língua inglesa, ele parecia estranhamente acostumado com o exterior. Parecia que aquela não era nem de perto a sua primeira viagem. Quanto à garota ao seu lado, Misaka Mikoto. Eu espontaneamente disse a ele que não deixaria sozinho dessa vez, mas eu não esperava acabar no exterior. Como eu vim parar aqui do Havaí com ele repentinamente? Não tem a supervisora do dormitório nem a Kuroko. O que eu faço? Eu duvido que isso seja apenas uma viagem comum, considerando essa situação. Esse não é o tipo de viagem que só dura um dia, não é? Provavelmente vamos passar a noite. O que eu faço? O que eu faço? E com essa tsundere da vida, terminamos tem que aproveitar essa chance, vídeo. tia. O que aconteceu? Espere o resumo do volume 3 de Toaru Bajutsu no Index. As coisas vão esquentando com a entrada do Havaí. Bom, Cara, ela tem que aproveitar a chance que Obrigado por teve. assistirem o vídeo, valeu. Porque a partir do momento que começar a juntar mais garota, ela perde essa chance. E ele é um imã pra garota, né? Esse protagonista, ele é orgulho, cara. Claro, ele é meio tontão tudo, né? Não chega a realmente a ter algum relacionamento com alguma delas, né? Mas ainda assim é um imã de garoto, né? Ainda puxou um monte. Então o cara que se resume aqui foi mais focado, tipo, na Kanzaki, né? Nessa luta dela contra um martelo. E que luta complicada que ela teve. Mas enfim, explicou o que seria a coisa, mas... Nossa, teve que esperar um resumo inteiro pra explicar, cara. Mais uma batalha inteira pra explicar o que seria, né? Que no caso são umas Gremlin, né? Que são a magia e a ciência trabalhando junto. Bem interessante, né? Porque eles pegam e falam, né? Que a ciência é um lado, a magia é outro. Aí eles pegam e veem grupos que têm como objetivo trabalhar em conjunto. Aqui no caso o Toma realmente só fez o... Tipo, não fizeram muita coisa, não teve... que luta absurdamente da hora. Mas teve pelo menos a Kanzaki, né? Outra wife foi poderosa, da hora. Então fazia um tempo já que eu não tava ouvindo dela. Acho que depois do anime eu nem lembro mais se chegou. No Sezumo não chegou a comentar também. Falta bastante personagem pra aparecer ainda no Sezumo. Então vamos ficar de olho aí a partir dos próximos volumes. E como que vai estar essa viagem dela com ele, né? Porque, como eu disse, ela vai ter que aproveitar. Porque eu acho que não vai durar muito tempo
esse encontro dele sozinho, não, porque sempre vai acontecer alguma coisa, ou vai aparecer mais alguém ainda, né? Pelo menos a Index ali não comentou mais onde ela tá, né? É bem provável que ela apareça. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí um vídeo, uma música que tá reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!